Meus irmãos e meus amigos, as preocupações ocasionam em nosso espírito turbação e muitas vezes o encontro com aqueles de quem somos devedores, porque se nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dando o exemplo rio do campo, das aves que, felizes, emitem seus cânticos para alegrar nossos corações, também nos ensinou o cuidado que devemos manter acerca da nossa vida espiritual, porque o material será dado de acréscimo. Deixe cada um as preocupações pelo dia da manhã, porque hoje já traz todos os ensinamentos, todas as tribulações necessárias ao nosso espírito. O excesso de preocupação ocasiona tensões emocionais. Estas tensões emocionais nos afastam naturalmente daquela senda retilínea, daquela linha ortodômica que Jesus Cristo traçou para cada um de nós. Porque nós, na espiritualidade de luz, escolhemos porque já éramos sabedores do nosso passado delituoso, daquilo que foi motivo de tanto sofrimento e de tanta dor. Porque, com a vivência atual, nós, naturalmente, preocupados, agravamos cada vez mais, sentimos cada vez mais o ferrete daqueles que nos querem prejudicar, mas nos mostram, através de sua presença, que chegou a hora de nosso testemunho. Assim, através dessas preocupações, nós nos esquecemos um pouco daquele encontro que devemos manter cada dia com o Divino Mestre. Nos intoxicamos, prejudicando assim o nosso espírito. Há duas espécies de intoxicações. As intoxicações físicas, que ocasionam muito mal ao nosso corpo, pelos alimentos não selecionados que ingerimos e, portanto, causando dano às nossas células, ao nosso corpo e refletindo-se assim na nossa mente e no nosso espírito. Mas há uma intoxicação mais grave, que é a intoxicação mental. Assim como nós devemos escolher os alimentos necessários para que tenhamos a rigidez necessária ao nosso organismo, para que possamos desfrutar a nossa saúde, é preciso criar também essa rigidez do espírito, porque tudo se repercute do corpo ao perispírito, à mente e, portanto, ao espírito e vice-versa. O homem é uma trindade, portanto, não é só este corpo perecível que deve ser cuidado com tanta atenção, relegando para amanhã aquilo que temos que fazer hoje, esquecidos de que Jesus Cristo nos ensinou. A morte vem como ladrão da noite e, portanto, aproveita o teu testemunho, o teu testamento, porque nem sabe se acumulando bens amanhã viverás. E para isso o Divino Mestre nos deixou parábolas, nos deixou exemplos e assim viveu. Desde os antigos Vedas, desde os ensinamentos tântricos, eles
pela introspecção, conseguiram nos ensinar que os nossos nervos são tão sensíveis, são fontes maravilhosas para que possamos comunicar com o nosso espírito. E a medicina moderna justamente vem colaborar através dos chakras, tudo aquilo que eles ensinaram no passado tão longínquo. Portanto, esta repercussão se faz do físico para os chakras, mas as emoções profundas vêm justamente se refletir na nossa mente, ocasionando um dano extraordinário ao nosso corpo e nos intoxicando, porque não escolhemos, não tivemos o cuidado, a vigilância de nutrir nossa mente através de tudo que é bom e puro, através do nosso pensamento voltado sempre para o bem. Portanto, cada emoção criada cria determinada raiz de nossa mente. A nossa mente é justamente um meio, um instrumento em que vivemos ligados simultaneamente às forças inferiores e às superiores da vida. Portanto, as forças inferiores nos atacam no sexo e no estômago, ou em determinados órgãos, mas as forças superiores nos iluminam para o bem, nos esclarecem, nos ajudam, são como mãos poderosas para nos elevar no momento da crise e da tentação. Assim sendo, a instrumentalidade de nossa mente deve merecer de cada um cuidado muito grande. Temos que erigir dentro de nós um templo, através do nosso corpo, para que a mente se robusteça. Temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas emoções desequilibradas, porque seremos virtualmente prejudicados por nós próprios. As emoções causam enfermidade de toda espécie, e um espírito colaborador e componente do nosso grupo, Frei João, numa de suas mensagens, nos ensinou que, sendo o ponto justamente daquela noite, a cólera, a ira, o ciúme e o sexo, que a cólera nos causa um prejuízo extraordinário e que ela cria nas próprias células toxinas, prejudica todo o sistema nervoso, e essa emoção terrível, como todas as emoções que são deletérias ao nosso organismo, ocasionam também, em primeiro lugar, o medo, o temor. O medo ataca o nosso sistema coronário. O medo paralisa todo o comando de nosso organismo. O medo reduz, diminui ou paralisa todo o sistema de assimilação e desassimilação. O medo ocasiona secreções prejudiciais ao nosso organismo. Mas nós devemos nos curar. Nós devemos nos curar vigiando constantemente a queda na ira, a queda na cólera. Porque a cólera é o maior inimigo do homem e da mulher. É a porta aberta por dentro os nossos obsessores, os nossos inimigos do passado. As palavras nossas e pensamentos se repercutem no éter. E essa repercussão no éter é vivaz, é constante, porque ninguém pode modificar uma palavra pronunciada que ainda está vibrando e chegando justamente às estações de ressonância no mundo astral.
Daí o cuidado dos ensinamentos a serem observados, daquele tão antigo de Frei Cassiano, em que dizia que a cólera e a ira ribomba como uma terrível bomba, um terrível petardo nos nossos trabalhos espirituais. E são responsáveis os médios, aqueles que, por falta de vigilância, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, caem numa onda tão maléfica por falta de humildade, por falta de mansidão, por falta de vigilância e de oração. Porque, meus irmãos, nos ensinamentos, no agiógrafo da Igreja Católica Apostólica Romana, há exemplos de entidades que vibraram na cólera e na ira. Porque todos nós estamos sujeitos a esta terrível tentação, mas devemos, examinando os nossos pontos vulneráveis, o nosso calcanhar de Aquiles que cada um possui, conter esses ímpetos de ira e de cólera. São Francisco de Sales, na Suíça, era tomado por crise de cólera. E quando, certa vez, estava num púlpito, o sacristão badalou com violência os sinos, e isso lhe causou uma ira tremenda, uma cólera indominável, a ponto dele não poder mais falar e ficar como que estático, envolvido por aqueles que queriam prejudicá-lo. Ajoelhou-se e pediu a Deus com toda a humildade, cada dia que fosse alijado dele a cólera e a ira, que ele pudesse ser brando e humilde de coração. E, portanto, deu um testemunho, porque determinada vez, estando só como bispo que era da igreja, num templo, numa campanha, só estava ali um humilde pastor e era protestante. E ele fez um discurso, uma oração, uma peroração tão bela, tão pura, que o protestante, quando ele acabou, se levantou e foi lhe dizer: um homem que fala para um homem só, um homem que produz durante uma hora tantos ensinamentos, deve estar com Deus e com a verdade, e eu me converto. Portanto, ele, que era da ira e da cólera, não desanimara, afastara de si o orgulho, a vaidade e a presunção, embora fosse filho de família nobre, rico, e que tinha deixado o mundo pelas coisas de Deus. Outros exemplos há no agiógrafo, daquela sublime Rita de Cássia, lá na Cássia, na Úmbria, terra dos santos e terra de São Francisco, como vimos aqui o seu belíssimo canto. Portanto, ela se desposou justamente com um ser violento, um ser que a maltratava, um ser que na hora da cólera e da ira a ofendia no seu físico, maltratando-a fisicamente. E ela, prostrada no solo, diante dos golpes brutais que a cólera impulsionava aquele médio perturbado, orava, pedia a Jesus Cristo com fé e resignação a iluminação necessária para seu esposo, para que seus filhos que presenciavam tais cenas não seguissem o mesmo caminho da cólera e da ira. Por isso, um irmão a quem tanto devemos, André Luiz, diz que aquele que se encoleriza tem a enfermidade espiritual em si. E nós, disse ele, acrescentamos mais, aquele que se ira, que ele se encoleriza, caminha para a loucura e para a obsessão, para as enfermidades de difícil diagnóstico. Portanto, Salomão também, nos seus provérbios, diz que a cólera está no coração dos loucos, dos malucos, e que, portanto, só faz prova contra nós mesmos, só prejudica a nós próprios. Mas então, se a cólera e a ira
é uma força dominadora. Se todos nós estamos sujeitos, como num relâmpago, essa vibração nefasta, que é justamente consequente da nossa animalidade, que é a soma das profundezas do nosso ser, do nosso inconsciente. Como sair deste dédalo profundo? Como viver com nosso Senhor Jesus Cristo, que só nos inculca a humildade e a mansidão? Portanto, o Divino Mestre não nos ensinou tantas vezes, quando ele conclamou as multidões para apreciarem e observarem as coisas espirituais. Não procurou mostrar fenômenos a quem quer que seja, mas delineou perfeitamente o maior fenômeno que nós temos que realizar dentro de nós mesmos. Graças te dou, meu Pai Celestial, porque revelaste estas coisas não aos orgulhosos, não aos infatuados do mundo, daqueles que querem ordenar a Deus, mas sim aos humildes de coração, aos simples, aos mansos. Porque eu venho para vos aliviar, não venho para vos julgar. Atendei-me, porque eu sou manso e humilde de coração. Nas bem-aventuranças lá do monte, ele disse que os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Portanto, Jesus foi o exemplo da harmonia, do amor, da humildade, do perdão, da mansidão. E como ele, o grande médio do Pai, se intitulou, eu sou a porta, isto é, eu sou o grande médio, o grande instrutor, sem que, por mim, alguém possa alcançar o reino do Pai. Portanto, só poderemos entrar trilhando essa estrada estreita, na porta que Jesus nos abre, através da humildade e da mansidão. Porque a cólera e a ira nos afastam da humildade, nos transforma num monstro, nos conduz para a loucura e é capaz do cometimento de todos os crimes, de todas as transgressões. Porque nesta hora é que os nossos inimigos do passado e do presente assomam, tomam conta de nós, dominam nosso espírito, realizam tremenda hipnose, mesmo na hora da cólera e mesmo através do sono. Aquele, pois, que se encoleriza durante o dia, está marcando o encontro com seus inimigos, com as forças trevosas durante a noite. Os pesadelos, as hipnoses profundas se realizam, tirando o seu sono, a sua tranquilidade, a paz, e criando no seu ambiente que ele tem a obrigação, como cristão, de manter calmo, sereno, equilibrado, para que reine as puras emoções, a fim de que tenhamos a saúde para o nosso corpo, a rigidez para a nossa mente, é imediatamente invadido por lavas astrais de toda espécie, e ali reina a desarmonia, a desordem, a ociosidade, o prejuízo, o ódio, o rancor e a falta da luz maravilhosa que Jesus nos deixou, que é o perdão. Foge a tolerância, a benignidade e a indulgência. Todas as virtudes escasseiam nestes momentos de cólera terrível. E Jesus vê com tristeza seu discípulo, seu servo, invadido por estas criaturas desformes, monstruosas, que penetram no seu templo, que é o nosso corpo, o templo do nosso espírito, porque o cristão, o espírita cristão, o médio cristão, tem que viver todas as horas orando e vigiando, para que seu templo, o sacrário íntimo do seu espírito, possa ser uma morada para o divino pastor. E assim sendo, meus irmãos, como fazer? Como lutarmos contra essas forças, se já estamos subjugados por um passado delituoso? Se nós próprios, com nossos atos e a nossa conduta adúltera, caímos em erro e trazemos como uma contingência para a vida material esses erros
que em determinados momentos afloram, nos envolvendo completamente. Há um recurso, há um meio. Jesus é caridade, Jesus é amor. Ele nos ensinou sede perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Cada homem, Deus determinou, através do seu livre-arbítrio, o governo de si mesmo. Nós somos uma potência espiritual, não com a força bruta do dinheiro ou de coisas materiais. Nós somos uma força em potencial que está na nossa mente e no nosso espírito, quando estamos em comunhão com a fonte vivaz, com a fonte que tudo cria, com a fonte que é razão de nosso ser, da nossa existência, da nossa vivência aqui na matéria. Portanto, Jesus disse, sede perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Jesus não se nega absolutamente ao concurso, ao auxílio, quando nós, reconhecendo a nossa imperfeição, pedimos a Ele forças nas horas de tentações para nos vencermos a nós mesmos, para não desmerecermos e entristecermos nossos guias e protetores, aqueles que verdadeiramente caíram, pecaram, portanto erraram, e que precisam, através do nosso concurso, do concurso mediúnico, estabelecer um intercâmbio para a cura como representantes lídimos de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é só pensar, é só cuidar, porque as preocupações vão atraindo a criatura para as coisas materiais. E mesmo dentro das coisas materiais, alguns pensam que Deus não está nos negócios, não está na vida material, não está na maneira de nosso viver. Deus está em tudo, meus irmãos. Deus está nos negócios, Deus está com a nossa fé, Deus está com a nossa vida, Deus está em todos os instantes em que vivemos neles, palpitamos com Ele, estamos nele. E, portanto, se Deus é a bondade, se Deus é amor, se Deus é a felicidade, é a calma, é a harmonia, quando nós nos encolerizamos, nos iramos, nós estamos prejudicando a harmonia do universo. Através da nossa vibração nefasta, nós estamos prejudicando aqueles que estão no nosso lar. Nós estamos prejudicando a comunidade cristã a quem pertencemos. Nós estamos faltando com a humildade que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e nos exemplificou. Nós estamos ceivados, alimentados pelo nosso orgulho do passado, pela nossa vaidade, pela nossa presunção, pela nossa prepotência de poder, quando não temos nenhum poder, porque o poder é do amor. Quando nós vibramos na cólera e na ira, nós estamos na intolerância, estamos afastados do amor e, portanto, somos regressos daquela felicidade, daquela paz que só se encontra no encontro de nosso Senhor Jesus Cristo em cada dia e hora de nossa existência. Mas Jesus nos ensinou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Portanto, se Jesus é o caminho, imploremos na cólera da ira que Ele nos mostre o nosso caminho. Imploremos a verdade e a vida. A verdade e a vida são eternas, como a razão de viver, como a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, se a verdade e a vida nos libertam completamente desses grilhões que nos escravizam, portanto, confiemos nele, que o Divino Pastor nos trará não a taça de fé da cólera e da ira, trará para nós prelibarmos a taça da doçura, a taça do perdão, a taça do amor, a humildade, para que nós possamos imediatamente estabelecermos o encontro com Ele. E então, com Jesus Cristo, cada dia nós teremos palavras mais doces, compreenderemos mais as criaturas, aqueles inimigos que compartilham no nosso lar. Saberemos tolerá-los, saberemos orar por eles, mesmo em certos assomos de cólera e de ira.
E, portanto, cada dia, através da oração e da vigilância, vamos ficando mais perfeitos. Não pelo juízo de outros homens, porque cada um tem o governo, como foi dito, de si mesmo, portanto tem que prestar o testemunho à sua própria consciência e a Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Então, a criatura vai melhorando pouco a pouco, mentaliza os quadros da mansidão, mentaliza o olhar do Divino Mestre, as mãos estendidas para aquela ovelha que vai se tresmalhar e que os lobos devoradores querem afastar. Mentaliza as vibrações de todo o seu coração para que este espírito em luta contra si mesmo, açoitado por todos os demônios, que são os espíritos do mal, possa se libertar através dos recursos do amor divino. Meus irmãos, o fenômeno da renovação, da saída das vibrações da cólera, é como aquele que vê num copo com água suja, e cada dia, cada instante, vai pondo água pura, e essa água impura vai se transformando numa água potável. Assim, pouco a pouco, pelo esforço próprio, pela prece do esforço próprio, a criatura vai expulgindo lentamente esses resíduos maléficos do passado, característica de uma animalidade em que vai reviver. E, portanto, vem a pureza da mente, vem a pureza do coração. São afastados todos os medos e todos os temores, porque aquele que está no amor, a maior emoção de nossa vida, a maior emoção de nosso espírito, este nada teme, porque a caridade é representação de Deus na terra, e quem está na caridade está com Deus, e, portanto, não fica sujeito justamente a estas atribulações. Portanto, queridos irmãos, queridos médios, afastai de cada um a ação da cólera e a ação da ira tão nefasta. Porque a cólera se apresenta justamente por uma questão de lei, por uma questão de vivência, porque a cólera é tão terrível, como disse o nosso irmão já citado, que quando nós perdemos o equilíbrio, quando nós deixamos nos envolver pela cólera e pela ira, perdemos a direção. E quando um espírito encarnado perde a sua direção, se afasta completamente da lei da harmonia. Então, esta mente que foi feita para a recepção das vibrações do alto, essa mente que deve ser um espelho da humildade e da tolerância, esta mente passa a ser um pasto favorável aos micróbios e bactérias de toda a espécie, porque pela força diretriz de nossa vontade, as células, como disse aquele espírito, são induzidas, atraem esses micróbios, essas bactérias, e cada um, portanto, atrai para si a enfermidade, a doença e a dor. Portanto, a nossa vontade deve ser dirigida por uma mente pura, pela palavra pura, não por críticas e julgamentos e visão de males que qualquer um possua. Porque todos nós, como dissemos, trazemos essa parte inferior em nossa vida. Aqui na Terra não há absolutamente ninguém que seja puro, porque todos são espíritos endividados. Todos são espíritos num aprendizado necessário, cada dia e cada noite. E, portanto, esses micróbios, essas bactérias, são alimentadas por todos nós. E aquele que se entregou à cólera e à ira, receberá as vibrações nefastas no seu organismo, no seu fígado, no seu baço, sendo vampirizado, no seu estômago e no cérebro. Mas há uma linha intermediária, porque o plano das trevas é tremendo, as maquinações são tremendas, porque no campo em que eles vivem,
eles têm a ficha preparada de cada um encarnado. Eles não querem absolutamente, que consideram uma revolução, a perda dos seus direitos, que alguém evolva espiritualmente, que alguém faça a sua ascensão espiritual. E quando o médium procura se renovar, quando o sensitivo, porque todos os são aqui na Terra, médios do bem ou médios do mal, quando passa a emitir, quando essa mente passa a irradiar, se exteriorizar, e que eles têm necessidade dessas forças para uma vampirização, então veio a pequena luz, a mudança radical daquele médium que quer servir a nosso Senhor Jesus Cristo, e atacam. Atacam para que ele não avance. Ataquem para que os sofrimentos possam destruir a sua vontade, a sua fé. Atacam pela dúvida, que é uma porta negativa da nossa mente. Porque quando nós duvidamos, quando nós criamos ideias errôneas na nossa mente, nós estamos nos intoxicando, nós estamos envenenando a nossa mente. Porque a força da vida é a fé acompanhada de obra, é a fé cheia de coragem em quaisquer momentos que Deus se nos apresente, mesmo diante dos piores assuntos que possam se apresentar diante de nós. Que então faça esse médium acalentar a doença, a enfermidade. São atraídos para a sua aura sofredores de toda a espécie, e ele não sabe se defender, pensa logo no remédio material e se esquece do maior médico, do médico da humanidade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, alimentada esta doença, essa enfermidade, porque as células intoxicadas passaram a receber, através da vontade mal dirigida, tais vibrações em tal direção nefasta, a criatura passa a alimentar a doença, a preguiça, a inércia, porque no baixo astral, os espíritos que ali estão vivem na ociosidade e na plenitude da segunda morte. Mas aqueles que, embora sob o jugo do karma, direcionarem suas mentes para a saúde perfeita, direcionarem suas mentes para a fé cheia de obra e serviço, aqueles que pensarem que vão prejudicar com as suas vibrações de cólera a sua aliança com nosso Senhor Jesus Cristo, o bem-estar dos seus semelhantes, o seu trabalho operoso na caridade e no bem, dando um testemunho negativo aos seus guias e protetores. Este quer reagir, quer pensar nos outros, quer compreender que sua mediunidade é para fazer o bem, esquecer a si mesmo e não viver nos gozos do mundo sem sofrimento, porque Jesus nos deu o exemplo como devemos sofrer e suportar o sofrimento. Este alcança o objetivo da sua vida, que é servir, trabalhar cada vez mais e cada vez mais através da lei da reciprocidade, da lei da compensação. Recebe saúde, recebe paz, recebe a alegria cristã no seu coração. Para todos nós. E, portanto, a cólera nos leva a um monstro, meus irmãos, que domina muitos homens e muitas mulheres, o ciúme. O ciúme é uma vibra devoradora, é um meio que os espíritos do mal procuram penetrar nas mentes invigilantes. O ciúme faz crescer um monstro terrível dentro de nós, porque nós nascemos para amar, nós não nascemos para suspeitar um dos outros. Jesus não veio julgar a ninguém, e, portanto, veio curar os enfermos. Os ciumentos são enfermos, são doentes da alma, são fios negros que alimentam a sua mente. E quando o médium alimenta esse monstro, induzido pelo passado, ou pelas instruções negativas de seus inimigos, ele atrai taças de amargura para si, fluidos pesados tremendo para o seu ser, não encontra paz, porque o ciúme exige o sacrifício,
É o amor que destrói, é o amor que aniquila, não é amor, é a mentira do amor. E, portanto, essas criaturas que se julgam que seus esposos ou esposas são propriedades exclusivas de si, enganam-se redondamente. Todos nós somos filhos de Deus. Não devemos alimentar esta vibra do ciúme, porque a cólera preparada durante o dia, o ciúme é a chave para as trevas. E à noite, através do sono, da hipnose profunda daqueles que aliciamos através de nossa mente, vamos fazer esse encontro sinistro lá nas trevas. E então, em palavras blandiciosas, estes seres que só maquinam mal, que querem criar dúvida do médio, que querem atraí-lo para as suas falanges, para que a verdade não surja na terra, são os verdadeiros anticristos, que lutam contra as falanges do Cordeiro e do Bem, procurando, através da nossa egoísmo inveterado, da nossa invigilância, a porta para a sua posse. Então, eles induzem a suspeita, transformam, maquinam tudo que é bom e puro que existe no coração do homem e da mulher. E o ciumento ou a ciumenta não sabe que falanges e mais falanges o atormentam. Ninguém na vida espiritual poderá atendê-los, porque ele se entregou espontaneamente por si mesmo. E aquele que não quer se converter, aquele que não se convence da verdade, aquele que alicia a sua vontade para o intercâmbio com as forças do mal, através do egoísmo, atrai para si mesmo forças e tem que aprender, tem que sofrer, tem que compreender a lei da vida para que possa estar preparado para a execução da sua tarefa mediúnica. Portanto, o ciúme vai nos levando justamente à inferioridade e aumenta, assim, as tensões sexuais. A mulher ou o homem é uma propriedade sua. Desvirtua-se completamente desse intercâmbio magnético que deve existir nessas horas santas. Porque ela passa a ser como uma esparradeira onde toda a imundícia se joga. Porque nesse intercâmbio não há amor, não há candura, não há brandura, não há trocas magnéticas para que a lei da vida funcione. Ninguém pode ser propriedade de ninguém. Nós somos espíritos livres. E quando alimentamos este exclusivismo, o que é pior é porque pelas leis mentais, suspeitando da nossa esposa, suspeitando do nosso esposo, nós estamos criando mente nas suas mentes, concretizando aquilo que estamos meditando, pensando e criando. Porque o pensamento tem um poder criador extraordinário. Assim como nós podemos realizar todas as obras no bem, com parcos recursos, confiantes na fé viva e no auxílio do mundo espiritual, a fé negativa que os domina, a fé negativa que existe no reino da maldade, é atraída para que nós realizamos aquilo que pensamos de uma maneira contrária e negativa. Portanto, ciumento de toda espécie, modifique-se enquanto é tempo, para que não atraiam para as suas auras estas falanges terríveis do mal, para que o tormento abandone as suas almas. Lembre-se cada um que um dia terão que passar pelo fenômeno da desencarnação e que iremos prestar conta desses pensamentos negativos, destas vibrações egoísticas, porque nos afastamos da lei sublime do amor, da compreensão e do entendimento. E então, como sairmos do ciúme, dessa vibra, desse monstro que criamos, que traz para o nosso corpo a demência, traz a enfermidade, traz a loucura, a obsessão, o desequilíbrio do sistema nervoso, a tensão constante, as depressões, porque com esses pensamentos o outro passa a receber, por uma lei mental, todos esses pensamentos negativos, e açoitado pelas forças, vai, sem querer,
hipnotizado, realizar aquilo que o outro tem. É uma falta de confiança em Deus. É uma falta de confiança no Espírito que ali reina. Portanto, queridos irmãos, nesses instantes, devemos pensar no bem, no amor, na humildade, no altruísmo e não nos deixarmos dominar por forças exclusivistas que tanto dominam a humanidade e que são a causa de tantos crimes, de tanta perdição, de tanto luto e de tanta dor. Então, surge a sexualidade com todo furor. É um pensamento constante na mente. Pensamentos erotivos, pensamentos unicamente para a matéria, porque o homem e a mulher se transformam em brutos. A alma casta e pura, que pelo sexo vê o mundo, obedecendo assim à lei divina, passa a se tresmalhar, passa a escolher outro caminho, onde os lobos devoradores penetram com toda facilidade. O sexo é a porta da vida, mas também é a porta da morte e da loucura, de tantos crimes, de tanta devastação, porque aqueles que se alimentam, que só pensam e vivem para o sexo, vivem cercados de monstros espirituais, que o dominam, o enclausuram a sua mente, vampirizam as suas energias, porque esses monstros são os piores, os mais hediondos da vida espiritual inferior, meus irmãos. Portanto, nós que acalentamos o auxílio dos anjos puros, daqueles que traz o sentimento de pureza no coração, porque sabemos que só um coração puro pode estar em contato com Deus. Não viemos alimentar essas forças sexuais, a não ser para um fim puro, porque quando o sensitivo se mergulha nas podridões do sexo, ele se afasta completamente dos seus guias e protetores. As forças inferiores o dominam e ele perde paulatinamente a sua mediunidade. Portanto, foi atingido primeiro pela cólera, depois pelo ciúme e abrasado pelo sexo. É por isso que o apóstolo Paulo, aos Hebreus 12, nos ensina que abençoado seja o tálamo nupcial, porque ele é uma fonte de testemunhos da pureza ou da deformidade espiritual, se não houver a vigilância necessária, os pensamentos puros e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, que nos ajuda nas tentações, Jesus que também foi tentado, quando nós miramos nele, quando nós encontramos a sua onda, nós fazemos permanência nele e através da oração, da prece, não deixamos nos abrasar e caminhamos com ele para a luz. É um esforço bem empregado em cada minuto, em cada instante de nossa vida. O nosso irmão Frei João, na sua palestra particular, nos disse que a ciência já tinha encontrado justamente como os pensamentos, como a cólera, como a ira prejudica os nossos órgãos, como a ira e a cólera prejudicam o nosso organismo, como o nosso físico retrata essas vibrações de cólera, meus irmãos. E de fato, a ciência isso comprovou. Nos Estados Unidos, em Washington, um laboratório psicológico e psicúrgico, o Dr. Elmer Gates fez essas experiências do efeito dos nossos pensamentos, da nossa mente, químicos necessários ao nosso organismo. Portanto, como disse Frei João, vamos intoxicar as células, vamos desorientar as células do nosso organismo, criando toxina. Então, o que ele fez? Procurou sensitivos que fossem dominados pela cólera e a ira fácil. Levou ao seu laboratório. E nesse laboratório, ele fez com que eles aspirassem num tubo
que respirassem, esse tubo estava congelado. E de repente, um precipitado branco se via. Mas 5 minutos depois, este precipitado se tornava de cor marrom. Ele ficou intrigado porque ele tinha incitado a cólera e a ira naquele irmão. E então fez uma porção desse precipitado. Inoculou em homens, em mulheres, em preais da Índia. E eles foram dominados logo por uma tremenda irritabilidade. Não satisfeito, continuou com as suas experiências, incitando ao ódio, à ira, à cólera, ao máximo que pudesse. Então, desse precipitado, ele conseguiu inocular em preais da Índia, em porquinhos da Índia, e, portanto, eles, em minutos, foram mortos. Então, ele chegou à conclusão que um homem em estado de ira tremenda, de cólera, durante meia hora, pode criar uma das piores pitomaínas, uma substância nociva e venenosa para todo o organismo. Foi por isso que André Luiz disse, aquele que se encoleriza, aquele que se ira, está fazendo mal a si mesmo, está criando a loucura e criando veneno dentro de si, envenenando os outros. Então, essas pitomaínas são destrutivas, são as mais tremendas que possam existir no terreno da química e biológica. Portanto, ele chegou à conclusão que pela vontade do Espírito, bem dirigida, nós podemos nos curar ou adoecer. E que as nossas emoções se refletem justamente no nosso organismo, atraindo para o nosso corpo, através da felicidade e da paz, vida e saúde, e através da maledicência, da cólera, da ira e da depressão, forças negativas que agem contrária à vida e, portanto, à saúde. Portanto, esses estudos importantíssimos, porque ele notou que quando a criatura está cheia de felicidade, a felicidade verdadeira e não do mundo. Quando a criatura vibra no amor e no perdão, quando a criatura está mansa e humilde, sais nutrientes se formam dentro do nosso organismo e não há nenhuma perda através das secreções e das transpirações. Porque foram através dessas transpirações e secreções orgânicas que ele examinou os sais perdidos pelo nosso organismo e, portanto, ocasionando a enfermidade. Mas os momentos de pensamentos puros, os momentos dos pensamentos de paz e de harmonia, criaram saúdes, sais químicos úteis ao organismo e à energia. Portanto, meus irmãos, a energia cósmica não está à disposição de todos. Nós, o microcosmo, não vivemos mergulhados nesta força maravilhosa que representa a energia de Deus. Não é tão fácil o homem afastar de si todos os temores e compreender que tem que respeitar essa vida e viver para ela. Portanto, seguindo esta crença, compreendendo e admitindo pela fé verdadeira, quando fracassar, o Senhor Jesus está perto de mim, o Senhor Jesus está ao meu lado, o Senhor Jesus está à minha frente, está preparando o meu caminho, portanto eu não posso me perder e errar. Porque quando uma criatura se perde, quando uma criatura se tresmalha, o pastor tem determinada responsabilidade, porque aquela ovelha escolheu a escuridão. Mas quem escolhe a escuridão, quem vive para o egoísmo do amor, já está quase tresmalhado da verdadeira vida. Portanto, nada pode criar a não ser um oásisinho, mas nunca um continente, como disse André Luiz. Portanto, não criemos oásis em nossa vida. Criemos as pastagens, a verdura da vida espiritual. Acreditemos naquele cântico sublime que todos nós oramos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Naquelas águas quietas e tranquilas,
onde todos nós iremos nos banhar, através do amor puro, da gratidão e da fé inabalável. E assim sendo, estudemos, procuremos compreender a lei da vida e não hajamos como brutos para fazer sofrer os outros e sermos desviados através do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa presunção e, por que não dizer, prepotência do caminho que Jesus Cristo nos traçou e que escolhemos. O Espiritismo cristão não admite dogmatismo de qualquer espécie. Toda a consciência é livre para agir no bem e no mal. E só através da persuasão, dessa reforma íntima, dessa transformação que cada homem e cada mulher tem que fazer cada dia, é que nós podemos encontrar a saúde para a nossa mente, a paz para o nosso espírito, a verdadeira alegria para o nosso coração. Então, voltando ao assunto científico, os bioquímicos chegaram à conclusão que o medo e o temor é justamente a falta de determinados sais no nosso organismo. Que o medo de perdas financeiras, perdas materiais, é redundante da falta de sais, de fluorocápsito no organismo. E que, justamente, o Dr. Gates confirmou que, como já dizia os antigos hindus, na antiga Vedanta, como já ensinavam os Tantras, tudo que fere o nosso corpo, qualquer sensação que prejudica o nosso corpo, vai atingir os nossos chakras, o nosso perispírito, portanto a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, e reciprocamente. Portanto, evita, querido irmão e querida irmã, que a ira, como disse Tomás Voga, se apoderem de ti, porque muitas coisas que nós procuramos fora de nós, está dentro de nós. Não são só os espíritos obsessores, os ocasionadores de transgressões da lei. Elas estão, como disse Tomás Voga, dentro de nós. Nós que procuramos lá fora, devemos cada dia procurar tudo aquilo que está dentro de nós. E desejamos a saúde, porque toda a humanidade vive completamente hipnotizada. Há uma hipnose geral em que se acredita que só a realidade está no corpo e no mundo visível. Quando esse mundo visível nada mais é do que uma contrapartida do mundo invisível onde está a verdade. Essa falta de crença no mundo invisível que leva as criaturas ao suicídio, a cólera, a ira e a responsabilidade da consequência dos seus atos. Mas Jesus Cristo nos ensinou como nós devemos proceder, porque o homem vive de acordo com os seus pensamentos, de tudo aquilo que está dentro de si, esta é a sua existência. E se nós só viveremos com a bondade, com o amor, que a lei generalizada é a melhor emoção, por que criar sentimentos contrários, toxinas para o nosso organismo, através da cólera, do ciúme e do abuso do sexo? Portanto, as nossas companhias também, em consequência deste axioma, são redundantes daquilo que está dentro de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos afetos, das nossas preces, da nossa conduta cristã. Então, com essa maneira de viver, com essa disciplina espiritual, os obsessores das trevas, aqueles que querem seduzir os médios, não tomarão conta dele. Porque Jesus Cristo nos disse: bate que a porta se abrirá, pede que acharás. E, portanto, basta bater no nosso coração. Basta, como disse o Mahatma Gandhi, na prece humilde, mas com toda humildade, pedir a Jesus Cristo as forças necessárias para que ele possa afastar a tentação. E, portanto, nós, abrindo essa porta, encontraremos imediatamente os recursos das falanges espirituais do bem, da humildade e do amor, e teremos a força necessária para que estejamos hoje, amanhã e sempre ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Há, portanto, no éter ainda vibrando,
a mensagem de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Sede mansos e humildes de coração. Captemos como uma estação receptora esta onda maravilhosa, meus irmãos, para que tenhamos paz e alegria de viver. Para que estejamos nesse planeta, não só de dores e de amargura, encontremos nele os recursos do amor para ajudar aqueles que estão enfermos, do corpo e do espírito. Procuremos sintonizar, não com as estações dos homens maus, com as vibrações dos espíritos maus, porque nós somos um receptor. Aligemos esta onda maravilhosa e quando soar aos nossos ouvidos, desliguemos a nossa estação receptora e transmitamos imediatamente o brado sagrado para a extração de Jesus Cristo, que funciona hoje, amanhã e sempre, pedindo amparo e proteção, porque a porta do nosso coração se abrirá. E cada dia meditemos na passagem maravilhosa do Evangelho Mateus 2, quando Pedro deslizava sobre as águas e com seus olhos fitos em nosso Senhor Jesus Cristo, encarando nele, cheio de confiança nele, não só sobrava. Mas os outros apóstolos atontos admiravam pelo peso específico tão baixo daquele espírito não afundando na água. Mas desde o momento que Pedro, seduzido pelo mundo, tirou o seu olhar fixo de nosso Senhor Jesus Cristo, olhou para um lado, olhou para o outro, pensou na profundeza das águas, imediatamente submergiu. Homem de pouca fé, por que duvidar? Então, por que duvidar? Por que duvidar de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele nos ajudou ontem num corpo aqui na matéria. Nos ajudará hoje e nos ajudará amanhã. Porque, como disse Paulo, apóstolo Hebreus, Cristo é hoje o que foi amanhã e sempre. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações.